Sabe, imagina uma pessoa que passou a vida inteira acreditando que o mundo era, por natureza, um lugar embaçado, assim, bem confuso. Uhum, como se tivesse um problema na visão mesmo, né? Exatamente. Aí um dia, essa pessoa recebe um par de óculos novos. E ao colocar as lentes, de repente as folhas das árvores ganham contornos nítidos, as placas de rua ficam perfeitamente legíveis. Nossa, deve ser uma sensação de alívio absurda. Total. E, tipo, naquele instante de clareza absoluta, vem a constatação. A pessoa percebe que os olhos dela nunca estiveram quebrados. O sistema visual funcionava perfeitamente, ele só precisava do tipo certo de lente para interagir com a luz. É uma imagem mental muito forte sobre mudança de perspectiva, não é? É uma metáfora muito, muito precisa mesmo. E o que frequentemente acompanha esse momento de clareza na vida real é uma onda extremamente complexa de emoções, sabe? Imagino que não seja só alegria. Pois é, não é? O alívio imediato é inegável, claro. Mas, logo em seguida, costuma surgir um processo de luto silencioso. Luto. Como assim? Um luto por todos aqueles anos gastos semicerrando os olhos, sabe? Tropeçando nas coisas e acreditando lá no fundo que todas as outras pessoas ao redor estavam simplesmente se esforçando mais ou, tipo, possuíam uma resiliência muito superior. Caramba, isso é muito profundo. A pessoa acha que a culpa é dela. Exato. A gente tem a tendência de pensar em diagnósticos médicos como algo muito binário, né? Como um raio-x que mostra se o osso está quebrado ou não. Mas quando o território é a mente humana, o neurodesenvolvimento... O cenário exige muito mais nuance, né? E é por isso que o nosso mergulho de hoje é tão importante. O Dr. Fábio Martins Fonseca enviou pra gente uma curadoria simplesmente fantástica, focada exatamente nesse momento de virada, que é o diagnóstico na vida adulta. Sim, um material excelente. Ele destacou o trabalho clínico e a pesquisa de especialistas como a doutora Marilyn Monteiro e a doutora Donna Henderson para mostrar como esse processo funciona por dentro. Então, a nossa missão hoje é entender o impacto da devolutiva. A devolutiva, para quem não está familiarizado com o termo, é aquela sessão clínica decisiva, né, onde o profissional de saúde entrega e explica o diagnóstico de autismo para o paciente. Exato. E mais especificamente, a gente quer mostrar como essa entrega pode mudar vidas quando é desenhada de forma afirmativa, tirando aquela ideia velha de transtorno, sabe? Com certeza. O que torna esse tema tão urgente é justamente a necessidade de desconstruir a visão limitante do autismo como um mero transtorno composto por uma lista de déficits comportamentais. É, aquela coisa de focar só no que falta na pessoa. Isso! A forma como o profissional conduz essa conversa específica na sala dele tem o poder literal de libertar um adulto de décadas de culpa paralisante. Ou, se for mal feita, pode acabar reforçando estigmas bem antigos. Nossa, a responsabilidade do profissional é gigantesca, né? Demais. A linguagem utilizada dentro do consultório é o que vai ditar como essa pessoa vai se enxergar pelas próximas décadas. Ok, vamos desempacotar isso. Porque a gente já sabe bem como o antigo modelo médico tentava tratar o autismo. É aquela velha visão patológica, né? O modelo focado na doença. Exato. Que enxerga a neurodivergência como um software defeituoso rodando no hardware errado. É tipo tentar forçar o sistema operacional de um Mac a rodar programas feitos exclusivamente para o Windows. Boa analogia. Aí quando o programa trava, a conclusão desse modelo médico clássico é bem injusta. Eles dizem, olha, o Mac é defeituoso. Ele precisa ser consertado para poder rodar o Windows. Exatamente assim que funcionava. E o grande problema que as fontes apontam é quando essa linguagem médica de déficit e de conserto invade a sessão de devolutiva. Deve ser péssimo ouvir isso. É terrível. Isso acaba sabotando o adulto neurodivergente logo no primeiro dia da nova jornada dele. Por isso que essa transição de linguagem é o alicerce de tudo. E aí entra o paradigma da neurodiversidade, certo? Isso mesmo. O paradigma da neurodiversidade contrapõe essa visão do Mac quebrado. Ele estabelece que o autismo não é uma falha de design, mas sim uma variação natural da biodiversidade humana. Faz todo sentido. A deficiência não está na pessoa, então. Exato. Não reside no indivíduo, mas no atrito constante entre as características neurológicas dessa pessoa
e um ambiente que foi construído por e para pessoas neurotípicas. Entendi. O ambiente que é hostil. E é por isso que a Marley Monteiro propõe abandonar completamente o foco na palavra transtorno. Ela introduz um conceito muito melhor, que é o estilo de cérebro, ou brain style em inglês. Estilo de cérebro. Adorei o termo. Mas me diz uma coisa, como essa mudança de nomenclatura atua na prática? Porque, substituir transtorno por estilo de cérebro já tira um peso enorme das costas, né? Tira sim. Substitui um diagnóstico de doença por uma simples constatação de funcionamento. Mas como isso realmente muda o que acontece ali na sala do terapeuta? Olha, o que é fascinante aqui é como o conceito de estilo de cérebro nivela a conversa. Todos os seres humanos possuem um estilo de cérebro, tem o seu. O que o clínico explica na devolutiva é que o estilo de cérebro autista processa as interações sociais, organiza a linguagem e principalmente filtra os estímulos sensoriais de uma maneira completamente distinta da norma estatística. Diferente, não pior. Exato. Não se trata de um cérebro neurotípico que perdeu algumas peças, sabe? É um sistema complexo e íntegro, operando sobre o seu próprio conjunto de regras, com eficiências muito específicas e vulnerabilidades específicas também. Compreendendo essa fundação, a grande questão para o profissional de saúde passa a ser a tradução mecânica disso tudo, né? Com certeza. Como um clínico sentado ali frente a frente com um adulto que buscou avaliação e que carrega muitas incertezas, como ele traduz um conceito abstrato de estilo de cérebro em algo palpável? É aí que o trabalho da Dona Henderson traz recomendações muito contundentes sobre como arquitetar essa conversa. A regra, número 1, que ela destaca bastante, é o banimento absoluto de jargões médicos frios. Nada de falar difícil, então. Nada. E também a eliminação da leitura de scores numéricos de testes padronizados. Porque, convenhamos, ninguém quer ouvir que tirou uma nota baixa no teste de interação social, né? Nossa, não mesmo. Seria como tomar uma bronca na escola. Exatamente por isso, a Monteiro oferece aos clínicos uma ferramenta visual e interativa chamada triângulo descritivo. Triângulo descritivo. Como funciona isso? Em vez de ler um laudo técnico maçante, o profissional desenha esse triângulo junto com a pessoa ali na sala. O triângulo divide o perfil do paciente em 3 áreas que são super interligadas. Quais seriam essas áreas? Linguagem e comunicação, relações sociais e respostas emocionais, e, por fim, o uso sensorial e interesses. E o mecanismo crucial aqui, o pulo do gato, é onde o aspecto sensorial é posicionado. Onde ele fica? No estilo de cérebro autista, o sensorial é a base do triângulo. Ele é o alicerce fundamental através do qual o indivíduo organiza todo o resto. Nossa, isso muda tudo. Porque, historicamente, a hipersensibilidade à luz ou ao som era vista só como um sintoma secundário, né? Um detalhe incômodo. Um mero acessório da condição, exatamente. Mas colocar isso na base do triângulo mostra visualmente para o paciente a mecânica do seu próprio cérebro. Se a base sensorial está tremendo, sei lá, porque o ambiente é muito barulhento ou luminoso, os outros lados do triângulo inevitavelmente vão entrar em colapso. E a comunicação e interação social desabam junto. Essa é a virada de chave. Sim. Uma pessoa neurotípica geralmente usa a comunicação social para se regular no ambiente. O cérebro autista, por outro lado, frequentemente se regula e se orienta através da previsibilidade e desse processamento sensorial. Faz todo sentido. E desenhar isso na hora deve ser muito revelador. Muito. Quando o clínico desenha isso, o paciente consegue ver a engenharia por trás do próprio esgotamento. E é por isso que a linguagem da devolutiva precisa ser tão cuidadosa. Tipo, não usar palavras que soem como julgamento, né? Exato. O profissional não diz, o seu contato visual é ruim. Isso só ali como uma crítica moral ou comportamental. Em vez disso, ele traduz o mecanismo. Como ele diria, então? Ele diz, o contato visual é um processo que exige processamento simultâneo excessivo do seu cérebro, tornando-se desconfortável e custando muita energia. A lente muda do julgamento para a mecânica de funcionamento mesmo. E em vez de falar, olha, você é rígido e inflexível, a explicação se torna o seu sistema nervoso funciona com mais eficiência e gasta menos energia quando existe previsibilidade e rotina. Perfeito. O comportamento observado no dia a dia é exatamente o mesmo, mas a explicação por trás dele remove totalmente a culpa. Mas olha,
Aqui é onde a coisa fica realmente interessante nas recomendações de condução dessa sessão. O que te chamou a atenção? Tem uma instrução clínica que parece desafiar o bom senso. O protocolo sugere que os profissionais discutam os desafios e as lutas do paciente antes de começar a mapear e celebrar os pontos fortes. É uma inversão de expectativa muito interessante, porque eu imaginaria que validar a dor e a dificuldade logo nos primeiros minutos pudesse ancorar a sessão no pessimismo, deixando o adulto na defensiva, não acha? É. De fato, essa é a reação intuitiva da maioria dos profissionais. Eles tentam começar com as boas notícias para animar o paciente. Mas a lógica psicológica por trás dessa recomendação da Henderson é muito sofisticada. Explica pra gente. Pensa assim, um adulto que chega a uma avaliação neuropsicológica passou, em média, 20 ou 30 anos enfrentando desafios invisíveis que ninguém mais parecia ter. Sim, carregando esse peso sozinho. Se o clínico começa a sessão fazendo uma lista maravilhosa de talentos incríveis e capacidades superiores, o sistema de alerta do paciente dispara imediatamente. A ansiedade começa a escalar ali mesmo na cadeira. Ah, entendi, porque a pessoa fica apenas esperando a conjunção adversativa, certo? Esperando o grande mas da conversa. Precisamente. A voz interna da pessoa diz: bom, se eu sou tão formidável assim, por que viver, trabalhar e me relacionar tem sido algo tão brutalmente difícil todos esses anos? Lá vem a bomba. Nossa, faz todo sentido. O elogio vira um gatilho de ansiedade? Vira. Por isso, quando o clínico opta por mapear os desafios primeiro, usando sempre aquela linguagem descritiva e não julgadora, ele desarma essa defesa. Ele diz, na prática, eu mapeei a sua exaustão. Eu entendo por que ir ao supermercado drena sua energia para o resto do dia. E a literatura neurológica valida isso. Não é uma falha de caráter. Ele está validando a dor daquela pessoa. Exatamente. Ao validar a dor de forma científica, o clínico limpa o terreno, a ansiedade defensiva se dissipa completamente. E só então, com a confiança estabelecida e o paciente sentindo-se genuinamente visto, a conversa transita para as forças. Sem essa limpeza de terreno inicial, a pessoa não consegue absorver os próprios talentos. Isso atinge diretamente o alvo principal, que é a narrativa interna do indivíduo. Porque a gente sabe que adultos não diagnosticados carregam um peso histórico gigantesco, né? Gigantesco e muito cruel. Durante décadas, eles absorveram passivamente rótulos pejorativos de professores, de chefes e até de familiares. Rótulos como, nossa, como você é difícil, ou você é sensível demais, preguiçoso, esquisito. Palavras que machucam e que ficam marcadas. Sim. E, na falta de uma explicação neurológica real, a pessoa acaba internalizando esses adjetivos como se fossem traços imutáveis da própria personalidade dela. A devolutiva afirmativa atua apagando esse quadro negro antigo. E oferecendo o que as autoras definem brilhantemente como autocompreensão sem julgamentos. Os estudos de caso trazidos pela Henderson ilustram a mecânica dessa autocompreensão de forma muito tangível, sabe? Tem algum caso específico que te marcou? Tem sim. O caso de um profissional de tecnologia da informação de 35 anos chamado Aaron. A vida dele era o exercício contínuo de tentar forçar a própria biologia a se enquadrar naqueles padrões neurotípicos super arbitrários. Como o lance de acordar cedo que o pessoal do mundo corporativo adora. Exatamente isso. Ele acreditava que precisava acordar extremamente cedo todos os dias, porque essa é a narrativa cultural do profissional de sucesso, né? Acorde às 5 da manhã e vença na vida. Mas, pro estilo de cérebro dele, isso devia ser horrível. Era péssimo. A arquitetura sensorial do cérebro dele funcionava de forma muito mais limpa e eficiente à noite, quando aqueles estímulos sonoros e luminosos da cidade diminuíam. Além disso, ele se forçava a ir correr em ruas movimentadas e caóticas logo após o expediente. Nossa, adicionando mais sobrecarga a um sistema que já estava completamente fadigado do dia inteiro de trabalho. Exato. O resultado mecânico de forçar o motor a rodar fora da sua especificação ideal é óbvio, né? Falha catastrófica. O Aaron vivia num estado de exaustão crônica. E a parte mais cruel é que, por chegar em casa precisando de isolamento total, num quarto escuro, para conseguir regular o próprio sistema nervoso, ele se achava preguiçoso.
Ele mesmo se chamava assim. Sim, a explicação que ele dava a si mesmo era de que ele era uma pessoa preguiçosa. Nossa. E é aí que entra o poder transformador do diagnóstico, né? Porque a compreensão clínica de como o cérebro dele gerenciava a bateria de energia diária deu ao Aaron uma permissão implícita para ele parar de lutar contra o próprio corpo. E sabe o que ele fez na prática? Ele renegociou os horários de trabalho dele para iniciar mais tarde e, principalmente, ele parou de tratar essa necessidade imperativa de descanso de baixo estímulo como uma falha moral. É libertador. Muito. O livro relata que, ao substituir décadas de autoacusação por uma autocompaixão bem estruturada, o Aaron chorou de alívio ali num consultório. O diagnóstico não mudou quem ele era, ele só mudou as instruções de uso que ele tinha sobre si mesmo. E é tão fundamental para quem nos escuta refletir sobre as implicações sociais desse cenário, né? Porque quantas pessoas caminham pelas ruas hoje, enfrentando ciclos crônicos de depressão e burnout, acreditando no fundo da alma que possuem uma fraqueza de caráter, ou sei lá, falta de força de vontade. Muitas pessoas. Infelizmente, muitas. Quando, na mais absoluta verdade, o que está acontecendo é um choque violento e invisível entre a arquitetura do sistema nervoso delas e as expectativas ambientais que são mega inflexíveis. A verdadeira tragédia não reside na neurodivergência em si. A tragédia é a completa falta de tradução dessa diferença de funcionamento. Quando a tradução correta chega, a culpa simplesmente evapora. É como tirar um peso de toneladas das costas. Mas, isso levanta uma questão importante, que é um fenômeno psicológico muito comum mesmo após essa catarse inicial toda. A chamada síndrome do impostor autista. Como funciona isso? Isso ocorre com imensa frequência em adultos que desenvolveram habilidades altíssimas de camuflagem social. O famoso masking, sabe? Sei, quando a pessoa mascara os traços autistas para se encaixar. Isso. Muitas vezes, mesmo com o laudo em mãos e sentindo todo aquele alívio que o Aaron sentiu, a pessoa começa a racionalizar contra si mesma. A voz internalizada da sociedade começa a sussurrar. Mas eu tenho um casamento estável, lidero uma equipe no trabalho, consigo manter contato visual em reuniões complexas. O médico deve ter errado. Eu não pareço autista. A pessoa passou tanto tempo da vida aperfeiçoando esse roteiro e atuação de parecer neurotípica para poder sobreviver socialmente, que a máscara acaba se fundindo com a própria identidade. Exatamente isso. O custo energético de rodar esse programa de camuflagem em segundo plano o tempo todo é o que gera a exaustão, mas a habilidade de atuar tão bem faz a pessoa duvidar do próprio diagnóstico, né? Exato. E é aqui que a competência do profissional na devolutiva precisa ser cirúrgica. O clínico tem o papel de desconstruir o estereótipo que o próprio paciente abriga. Ele precisa explicar ali em detalhes o mecanismo da camuflagem. Mostrar que conseguir fazer não significa que seja fácil, certo? Perfeito. Mostrar que o fato do paciente conseguir manter o contato visual numa reunião não invalida de jeito nenhum o diagnóstico. Pelo contrário, o fato dele precisar de 3 horas de isolamento num quarto escuro depois dessa mesma reunião para se recuperar do esforço cognitivo brutal é justamente o que confirma o diagnóstico. Nossa, isso é muito claro. O clínico conecta as vitórias e as competências sociais não à ausência do autismo, mas à capacidade colossal de adaptação daquele estilo de cérebro específico. Essa explicação lógica é o grande antídoto contra a síndrome do impostor. Então, o que tudo isso significa na prática da vida do indivíduo? Porque uma vez que a síndrome do impostor é neutralizada, a culpa histórica é apagada e o ambiente ao redor começa a sofrer esses pequenos ajustes de respeito sensorial, nós entramos no ápice do processo. Que é a parte mais incrível, né? Sim. O cérebro autista finalmente ganha a margem de segurança necessária não apenas para operar em modo de sobrevivência, mas para prosperar de verdade. Entramos no território das forças autistas. E aqui vale um aviso de realidade muito claro que está presente nas fontes. Qual? Abraçar a neurodiversidade não tem absolutamente nada a ver com romantizar o autismo ou criar ideias místicas sobre superpoderes, sabe? Ah, sim. A gente não está falando daquele estereótipo batido de Hollywood, né?
como a síndrome de Savant vista no cinema. Isso, o famoso filme Rain Man. Exato. Onde o personagem bate o olho numa caixa de palitos de dente que caiu no chão e calcula o número exato de palitos em meio segundo. Estatisticamente, essa configuração prodígio raríssima aparece em apenas 10% a 28% do espectro. Então, a nossa discussão aqui foca em habilidades cognitivas reais, metódicas e de altíssima aplicabilidade no dia a dia. Sem dúvida. A literatura cataloga talentos muito robustos que surgem dessa arquitetura neural. Muitos perfis autistas, por exemplo, são pensadores visuais e sistêmicos formidáveis. Esse estilo de cérebro frequentemente não enxerga a floresta primeiro. Ele enxerga cada folha individualmente. Os detalhes primeiro. Isso. E a partir dessa análise microscópica, ele entende o ecossistema com uma precisão assustadora. É uma capacidade mecânica incrível de categorizar montanhas de informações soltas e identificar padrões sutis que a maioria das pessoas simplesmente filtra e ignora. É a habilidade de olhar para uma planilha mega complexa ou um sistema logístico gigante e notar a anomalia quase que instantaneamente. Exato. E tem também o perfil dos pensadores lógicos, né? Que frequentemente apresentam hiperlexia, que é a capacidade mecânica de decodificar sistemas estruturados como a linguagem escrita ou linguagens de programação, com extrema facilidade, e desde muito cedo na vida. Nossa, e existe um ponto no material que é vital para a gente derrubar um dos mitos mais nocivos e persistentes sobre o autismo. A questão da empatia. Essa mesma, a ideia fabricada de que pessoas no espectro não possuem empatia. É um conceito super errado e que atrasa o diagnóstico de muita gente. Se conectarmos isso a um contexto mais amplo de como a comunicação humana funciona, o mito da falta de empatia nasce de um erro de leitura sobre a diferença de expressão. A obra da Henderson ilustra isso com muita clareza através da história de Helena Maria. O caso dela é super interessante. É fantástico. O mecanismo de empatia dela quebra todo aquele senso comum. A Helena Maria possui o que chamamos de hiperempatia afetiva. Ela absorve a tensão emocional do ambiente de uma forma quase dolorosa. Ela sente demais, então? Sim, sente tudo. No entanto, ela não possui aquele radar social intuitivo para ler imediatamente as entrelinhas políticas de quem está brigando com quem e o porquê. Então, o que o cérebro dela faz para lidar com isso? Ele cria pequenas encenações mentais. Ela usa a capacidade analítica para processar a emoção, né? É tipo criar um fluxograma mental de sentimentos humanos para poder entender a situação. Exatamente isso. Ela faz uma verdadeira engenharia reversa do conflito. Ela mapeia metodicamente a pessoa A precisa de validação por causa do evento X. Já a pessoa B está com medo de perder espaço por causa da mudança Y. Incrível. Ela simula os cenários lógicos na própria mente para compreender perfeitamente a raiz emocional de múltiplos pontos de vista. O resultado mecânico dessa combinação de empatia intensa com análise sistêmica é simplesmente formidável. E isso ajudou na carreira dela, certo? Muito. A Helena Maria se tornou uma profissional de altíssima excelência em mediação de conflitos institucionais crônicos. Em salas de reunião onde os executivos neurotípicos enxergam apenas uma guerra irracional de egos, o estilo de cérebro autista dela mapeia as peças emocionais e propõe a solução estrutural. Ela transforma o que seria visto como uma desvantagem social num método profissional implacável. Exatamente. E reestruturar o vocabulário durante a devolutiva é o que torna histórias de sucesso como a da Helena Maria possíveis. Pegar um rótulo clínico engessado, que antigamente seria descrito num prontuário como foco rígido em interesses obsessivos, e traduzir isso para o adulto de um jeito novo. Dizer que ele possui uma habilidade incomum e extremamente valiosa para fazer pesquisas profundas e manter foco ininterrupto em tópicos complexos, né? Isso. A forma como essa característica é nomeada dita como o adulto vai formatar o próprio currículo, como ele vai negociar as funções dele no ambiente corporativo e, de longe, a coisa mais importante dita, a imagem que ele vai ver refletida no espelho todas as manhãs. Ele deixa a posição de portador de um déficit para assumir a posição de gestor de um perfil cognitivo especializado. Se conectarmos isso ao quadro geral do que exploramos hoje, o peso dessa mudança clínica é incalculável.
A transição daquele modelo médico corretivo, antigo, para a linguagem de validação e agência da neurodiversidade, altera a trajetória de uma vida inteira. Com certeza, muda o futuro da pessoa. Quando a devolutiva é feita com precisão mecânica, respeito sensorial e uma linguagem afirmativa, o profissional de saúde entrega muito mais do que um laudo médico com um código lá, um CID de diagnóstico. Ele entrega liberdade, eu diria. Ele está devolvendo ao adulto a chave de acesso ao próprio painel de controle dele. É o desmanche de décadas de culpa internalizada, revelando finalmente modos de pensar e talentos que estavam ali, soterrados, sob as demandas implacáveis de um mundo que nunca explicou muito bem as próprias regras para ele. É exatamente o retorno à nossa metáfora dos óculos lá do início da nossa análise. A devolutiva bem executada não conserta a visão de ninguém. Ela simplesmente fornece a prescrição exata das lentes. E isso permite que a pessoa enxergue não apenas o ambiente ao seu redor, com mais facilidade, mas que ela enxergue a si mesma com clareza e justiça pela primeira vez na vida. Uma definição perfeita. E tudo isso nos conduz a uma reflexão final, né? Um pensamento provocativo que vai um pouco além das aplicações clínicas, mas que é um desdobramento bem lógico de tudo que a gente analisou aqui. Qual seria a provocação? Que pequenos ajustes ambientais focados em abraçar as forças do cérebro neurodivergente, tipo oferecer opções de iluminação menos agressivas, garantir flexibilidade de horários em respeito ao ciclo de energia do corpo e construir espaços que respeitem limites sensoriais, permitem que indivíduos no espectro prosperem enormemente. Sim. Políticas de comunicação claras, diretas, sem ambiguidades passivo-agressivas também entram nisso. Exatamente. Então a provocação fundamental para quem está ouvindo é a seguinte: se uma empresa, ou uma escola, ou até uma família decide criar esses exatos mesmos ambientes, seguros e lógicos, será que isso não reduziria drasticamente a epidemia de esgotamento mental e de burnout que afeta também as pessoas neurotípicas? É uma excelente reflexão. Talvez o que nós aceitamos tão passivamente como sendo as regras duras e imutáveis do mundo real seja apenas um amontoado de construções arquitetônicas e corporativas, falhas e muito exaustivas. Uma verdade dolorosa sobre o nosso modelo de sociedade atual. E talvez o movimento da neurodiversidade, ao exigir adaptação essencial para poder existir, esteja aqui justamente para nos ensinar como desenhar e construir um mundo que seja genuinamente funcional, lógico e humano para absolutamente todos os estilos de cérebro. É uma pergunta que fica pairando no ar para nossa audiência repensar o seu próprio ambiente de trabalho e de vida. Fica aqui o nosso agradecimento pela companhia intelectual de hoje e até o nosso próximo mergulho profundo.